Você não tem ideia de como nós pastores ficamos quando saímos da nossa esfera e olhamos para você, homem, cheio do poder de Deus, voltando para sua casa, pedindo perdão para os filhos, pedindo perdão para a esposa, pedindo perdão para o pastor, pedindo perdão para o patrão, às vezes até para o empregado. Olha, eu era assim, cara, eu estava te pagando mal demais. Tá aqui um aumento para você, ó. Minha irmã trabalha comigo 5 anos. 5 anos. Eu pagava um salário mínimo. Mas aí um dia eu falei, Cláudia, você ganha pouco demais. Eu sei que você é empregada doméstica e tal, mas e daí? Se eu tiver condição de pagar, eu aumentei o salário dela. Tem 4 pastores tempo integral na nossa igreja. Fui olhar o salário dele e falei, gente, não pode. Eu sei que tem empresário aqui. Talvez você está ganhando um tanto, muito. Que tal dividir com os outros? Um pouquinho a mais. Talvez R$100 não vai fazer diferença nenhuma para você, mas o seu funcionário vai ser uma alegria. Você vai botar leite. Isso. Eu estava perguntando, irmãos, eu não consegui responder. Em 20 e tantos anos de ministério, eu não consegui responder essa pergunta até hoje. O que é ser um homem segundo o coração de Deus? Não tem resposta. Nós temos talvez ideias, foi ministrado ideias, ideais, Davi, Jesus, mas a gente não sabe, porque talvez um ato que você fizer, quando você sair daqui, você vai se tornar um homem segundo o coração de Deus, porque é aquilo que Deus queria que você fizesse, e a sua estrutura de vida vai mudar completamente, a sua direção vai mudar. Dizem que não se cobra pelo que se faz, mas pelo que se sabe. Um especialista foi chamado para solucionar um problema com um computador de grande porte, altamente complexo. O computador vale R$12 milhões. Sentado na frente do monitor, pressionou algumas teclas, balançou a cabeça, aí ele murmurou algo para si mesmo, desligou o computador, tirou do bolso uma chave de fenda pequenininha, deu uma volta e meia num parafuso menor ainda. Aí ligou o computador e verificou que tudo estava funcionando perfeitamente. O presidente da empresa então se mostrou surpreendido, ofereceu para pagar a conta no mesmo instante. Quanto que ele devo? Perguntou. São R$1.000, por favor. O cara endoidou. R$1.000? R$1.000 por alguns minutos de trabalho? R$1.000 por apertar um parafuso? Eu sei que o meu computador vale R$12 milhões, mas R$1.000 é um valor absurdo por pouco tempo de trabalho. Pagarei somente se eu receber uma nota fiscal justificando os valores. O especialista balançou a cabeça, saiu. Na manhã seguinte, o presidente recebeu uma nota fiscal, leu com cuidado, balançou também a cabeça e saiu para pagá-la no mesmo instante, sem reclamar. Na nota fiscal, dizia, serviços prestados, apertar um parafuso, R$1. Saber qual parafuso apertar, R$999. Não é? Competência não tem preço. Não tem preço aquilo que você faz. Se você é um mecânico, você sabe que você é um bom mecânico. Se não é, precisa ser o melhor. Se você quiser ser o melhor naquilo que você faz, amém. Mas o problema não está nisso. Porque talvez você é muito competente na sua área, na sua vida empresarial, muito competente naquilo que você faz realmente, às vezes até muito competente como marido e muito competente como pai. Mas o fato é, o que as pessoas sentem quando elas olham para você? O que elas sentem? Se sentem rejeitadas? Se sentem aceitas? Elas se sentem competentes? Ou veem por dentro de você e sentem a competência? O que as pessoas realmente sentem quando olham para você? Você parou para pensar? Tem uma grande pergunta na Bíblia, que até eu tenho medo de fazer. A pergunta é o seguinte: Jesus chegou para os discípulos e disse o seguinte: o que o povo está falando que eu sou? Sabe por quê? O problema não estava na pergunta, estava na resposta. Às vezes nós temos medo de perguntar para a nossa esposa, para os nossos filhos, às vezes para as nossas ovelhas: o
que o povo aí está dizendo que eu sou? E eles tinham várias concepções do próprio Jesus. Uns estão dizendo que sou João Batista, outros estão dizendo que sou Elias, outros estão dizendo que sou um grande profeta. E aí, o que Jesus queria ouvir não eram essas coisas plenamente naturais, espirituais naturais, porque tudo isso estava ligado a ministério. O que Jesus queria ouvir era a revelação que saía não somente das palavras dele, mas dos olhos, do coração. Jesus passava e fluía tudo, ele era aquilo. Pedro, para você, o que você é? Tu és o Filho do Deus Altíssimo, e quando você passar, você precisa transparecer o cristão que você é, a vida que foi transformada, aquilo que está dentro tem que sair para fora de alguma forma, e profetizo de novo, hoje vai sair isso da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, isso tem que sair de você. Isso tem que sair. Porque você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Irmãos, eu já quebrei. Eu já abri empresa e quebrei. Eu já quebrei e abri empresa. Eu já quebrei e quebrei. Eu já briguei com o sócio brigou comigo. Eu tenho 4 advogados lá no meu escritório, nem vou lá. Eu sou o captador, nem vou lá. Agora vocês estão ganhando, aí manda uma grana para mim, eu não estou nem aí. Não é questão da administração, é questão que eu quero é Deus. E por vezes nós precisamos pensar onde que está o nosso relacionamento. Por isso que eu não consigo responder essa pergunta, que é bíblica. Homem segundo o coração de Deus. E eu coloquei no meu coração uma resposta para mim. Hoje, ou quando eu voltar para minha casa, ou hoje, quando você voltar para os seus afazeres, você vai pensar em alguma coisa que vai te fazer se tornar, pelo menos por um segundo, um homem segundo o coração de Deus. E talvez foi ministrado por todos os irmãos que vieram aqui hoje. E só Deus que tocou e falou com você o que você precisa resolver, o que você precisa arrumar. Eu gosto muito desse videozinho. Porque, irmãos, eu acho que o crente que vive atrasado, misericórdia, eu sou meio britânico, eu sou chato que dói com horário. Sabe, você chega na hora no seu trabalho, no fora eu não posso perder, apesar de que os juízes deixam a gente esperar, né? Mas a gente tem que estar lá no horário. E às vezes para a igreja, para o culto, a gente chega atrasado. Eu sou pastor da igreja, irmãos, eu chego uma hora antes. Ai dos meus pastores, se chegar no culto, começa às 7, eles chegar às 6:30, estão na água. Eles têm que chegar às 6. Tem que chegar lá, o pátio está vazio. Eu falo, vem para vocês achar estacionamento. Tem gente que é atrasado demais, eu gosto muito desse vídeo, se você conhecer, fica conhecendo. Olha lá, tá vendo? Que legal, né? Vai ser lançada a nave espacial. Vai. Será que está lançado? Parou. Ah, não, tá. Sorry. Isso acontece nas melhores famílias romanas. Já estava nessa época, ela demora mesmo, até ela pegar água. Então era para você ver, né? Tá lá, vai ser lançada a nave. Cadê? Vai lançar não? Ah, sim. Olha lá, ó. Mas não é brincadeira um trem desse? Irmãos, e nós somos assim, né? Somos pessoas. Será que um cara atrasado vai ser homem? Será que Jesus? A Bíblia diz que em Gálatas que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho no tempo certo. No tempo certo. Primeira coisa que eu quero falar e abrir meu coração aqui assim, com muito carinho, olha para mim, com muito carinho. Chega na hora! Para de chegar atrasado. Com muito carinho, né? Será que eu me tornarei um homem segundo o coração de Deus chegando atrasado? Não. Outra coisa. Transparência. Às vezes nós precisamos ser transparentes. Está vendo que eu não estou pregando, estou dando uma palestra pregando, etc e tal. Esse fator, está vendo, implica em viver aquilo que se prega, ou seja, sem nenhuma incoerência. Está vendo esse cara aqui? Está vendo o cara da Pepsi? Olha para você ver. Eu mandaria esse cara embora na hora. Na hora, estava demitido. E o cara entregando Pepsi, vai tomando Coca-Cola, é um absurdo.
Não é mesmo? Mas, meu filho, você vai me desculpar, mas você não serve para trabalhar na nossa empresa, a Pepsi Cola. É só uma brincadeira, né? A palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 27, e Jonas, quero fazer um paralelo, eu dei esse treinamento, eu dei essa mesma mensagem, não nessa direção, mas num dos nossos encontros, ano retrasado, se eu não me engano, eu falei sobre isso. E eu estava ali orando, falei, está na hora disso também. Dois tipos de homens, Paulo e Jonas. Jonas, profeta, Paulo, profeta. Jonas escolhido por Deus, Paulo escolhido por Deus. Jonas com a mensagem, Paulo com a mensagem. E agora os dois estão numa mesma situação. A diferença é que como que cada um se portou. E aí você vai ver como é que um homem segundo o coração de Deus se porta no momento que ele precisa. Eu tenho uma entidade, irmãos, uma ação social que nós trabalhamos, e a coisa é muito interessante. É difícil fazer ação social no Brasil, parece que você é o que está roubando. É muito complicado, muito complicado. Então, a gente levantando recursos federais, recursos estaduais, etc, etc. Então, um dia eu fiquei muito alegre que eu consegui um recurso de R$180 mil. Eu fui doidinho para pegar aquele recurso, muitos projetos e tal, e estava lá já tudo organizado. Eu fui me sentar na frente de determinada pessoa, autoridade, e essa pessoa do governo chegou para mim e falou assim, olha, pastor, ele fez questão de falar que eu era pastor. Seguinte, aqui funciona assim, está aqui o cheque, 180 mil, mais 10% tem que ficar aqui, senão a gente não libera. Se o senhor quiser, o senhor pode mandar o cheque para cá agora e eu libero isso aqui. A única coisa que ele escutou foi o barulho da cadeirinha correndo. E o meu sapatinho. Placa, 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 placa. Nunca mais voltei lá. Perdi R$180 mil. Na verdade não era 180, menos 10%, 18 mil, faz a conta? 178, 168, 162. Não quis. Por quê? Porque naquele momento eu deveria ser ou homem segundo o coração de Deus, ou homem segundo o coração do próprio homem. E eu acredito que essa resposta vai estar fluindo na sua cabeça a semana inteira. O Espírito Santo vai te incomodar, porque diz a Bíblia que ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você entrou aqui na primeira chamada, não levantou sua mão para Jesus, eu profetizo que você não sai daqui sem Jesus no coração, não. Porque você está tendo uma oportunidade que poucos homens têm, de entender quem é ele. Paulo e Jonas. Então o texto em Atos capítulo 27, o texto em Jonas capítulo 1. Todo mundo conhece a história, a maioria conhece a história. Eu não vou embora, vou direto aqui. Como se determinou que navegasse para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos, e o centurião, por nome Júlio, da corte Augusta, e embarcando eles num navio, presta atenção no navio, eles estavam indo então direto na sua viagem, e o objetivo era Roma. Jonas, porém, se levantou para fugir da presença do Senhor, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Ele pagou a sua passagem, desceu para dentro dele, para ter com eles, para estar longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Quando Paulo estava indo para Roma, aconteceu um grande vento também, uma grande tempestade, e quando Jonas também estava indo, aconteceu uma grande tempestade. Entenda comigo, uma mesma situação, dois homens de Deus, dois chamados, tudo igual, mas situações, ou seja, relação com Deus diferente.